Olá, paz do Senhor. Seja bem-vindo a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando neste trimestre o cuidado de Deus com o corpo de Cristo. Lições da carta do apóstolo Paulo aos Coríntios para os nossos dias. Então, a lição de número 7 hoje, que tem o tema é Deus quem dá o crescimento. O texto do dia está em 1ª carta aos Coríntios, no capítulo de número 6. Perdão, 1ª carta aos Coríntios, capítulo de número 3, versículo de número 6, diz assim: Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. A síntese, nós podemos plantar a melhor semente, adubar, limpar e podar. Mas somente Deus é quem dá o crescimento à plantação. O texto bíblico, como é curto, nos permite fazer a leitura. Está em 1 Coríntios, capítulo 3, do versículo 6 ao 9. Diz assim: Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão, segundo o seu trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. A lição de hoje ela tem 3 tópicos principais. O primeiro é Paulo plantou a semente das boas novas em Corinto. Segundo, Apolo regou a semente plantada por Apolo. E o terceiro, a obra de Deus envolve muitos cooperadores. Então nós começamos a perceber agora que já pelo texto bíblico que o apóstolo Paulo está utilizando de uma metáfora para poder explicar esse contexto e esse evento que estava acontecendo ali na igreja de Corinto. E Paulo ele utiliza dessa metáfora para poder falar a respeito da sua contribuição, né, para o reino de Deus, não só dele, mas como de Apolo também. Então, nessa primeira parte, nesse primeiro tópico da lição, onde fala que Paulo plantou a semente de boas novas em Corinto, nós teremos 3 macro temas, que diz assim, olha, Paulo foi o pioneiro na igreja de Corinto, Paulo não parou de plantar mesmo na sua ausência, e Paulo deu graças pelo crescimento solidário dos coríntios. Então, nessa metáfora que Paulo está utilizando de plantação, de que ele plantou a igreja e sendo ele ali o fundador, quando ele exemplifica por meio dessa metáfora, ele está consolidando o seu ministério e a sua realização nesta igreja local. Nós lembramos que Paulo ele está vindo de Atenas, né? Ele vem de Atenas, ali, isso está registrado em Atos, capítulo 18, no versículo 1. Ele se hospeda na casa de Priscila de Áquila, um casal de missionários que foram expulsos em Roma por volta de 49 depois de Cristo. E aí Paulo fica hospedado ali por 18 meses, e ele começa a exercer seu ministério, ele começa a pregar ali aos judeus na sinagoga, e ele teve algumas resistências. Se os alunos lembrarem, nós estudamos isso na primeira lição já desse trimestre, falando sobre isso. Ele se decide, então, como ele teve a certa rejeição dos judeus, ele se hospeda na casa de um pagão, próximo da sinagoga, na casa de Tício Justo, e ele começa a pregar, e começa a se formar uma comunidade ali agora, aceitando agora, ouvindo, muito próximo das sinagogas. E essa mensagem chega, então, até Crispo e Sóstenes, que são um dos principais chefes da sinagoga, que se converteram, e Paulo começa a ter essa adesão agora das pessoas em relação à pregação do Evangelho, em relação ao Evangelho de Jesus. E isso provocou muita interação entre Paulo e a igreja de Corinto. Então, essas evidências elas se consolidam para justificar o que Paulo estava tentando dizer ali, que ele havia plantado a semente, né? A semente do reino de Deus, a semente do Evangelho de Jesus. Então, durante essa terceira viagem missionária de Paulo, mesmo ele estando distante, ele exercia ali o pastoreio das ovelhas, ele não podendo estar presente, ele envia Timóteo para poder cuidar daquele local ali, porque estavam tendo muitas dissensões, muito partidarismo, muitos problemas com falsos mestres em relação à fé. E aí, nesse momento que Paulo está escrevendo essa carta para os Coríntios, ele envia Tito com essa carta, e ele fica um pouco receoso, como será que eles vão receber esta mensagem? Ele fica um pouco aflito, né? Mas quando Tito lhe retorna com a mensagem de que a igreja sim havia recebido, de que não só havia recebido, mas também haviam se mobilizado para poder ajudar outras igrejas com contribuições, ele fica feliz porque o trabalho que ele havia plantado
o Senhor agora estava dando frutos. E a igreja agora ali, ela estava evidenciando uma certa maturidade. O que outrora, anteriormente, eles estavam enfrentando dificuldades em relação à fé, falsos mestres entrando, tentando trazer o judaísmo para dentro da igreja, e aí muitas vezes anulando até o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Então Paulo, quando ele recebe essa informação de Tito, ele fica feliz porque a igreja está mostrando essa maturidade espiritual. Na medida que Paulo realizava essas plantações de igrejas e exercia o seu ministério, fica muito claro de que Paulo fazia o trabalho, ele não podia continuar ali, ele tinha que continuar evangelizando, levando o evangelho a outras igrejas, a outras localizações que ele já esteve ou estaria por visitar. E aqui fica muito claro e muito evidente que, mesmo que Paulo tivesse plantado, mesmo que Paulo estivesse cuidando, quem dá o crescimento foi o Espírito Santo e é somente Deus. É somente Ele quem pode consolidar a obra do Senhor em nossa vida. Muitas vezes nós temos intenções, nós temos desejos, muitas vezes nós oramos, nós jejuamos, nós nos dedicamos e achamos que nada está acontecendo. O que, na verdade, nós estamos fazendo é nós estamos plantando para que, ao momento certo, quem vai dar o crescimento vai ser Deus e não nós. Então é importante nós entendermos que as circunstâncias ruins não podem nos fazer desistir do nosso chamado. E às vezes, se formos nos colocar no lugar de Paulo aqui agora, que mesmo à distância, a igreja estava sofrendo problemas dentro dela mesma, entre os irmãos, litígio entre os irmãos, isso é registrado na carta aos Coríntios. Nós percebemos que não é muito diferente do que acontece nos dias de hoje. Seja você um líder de um departamento, seja você um membro da congregação, seja você um dirigente ou alguém que exerce o ministério, você tem que ter a sua confiança no Senhor Jesus. Nós somos falhos, sim, nós somos fragilizados em diversas circunstâncias na vida, mas nem por isso nós devemos ceder, nem por isso nós devemos desanimar. Nós temos que ter a ciência e a certeza de que o nosso papel precisa ser feito. Nós precisamos plantar, e às vezes o plantar dá trabalho, às vezes você tem que pegar a enxada, você tem que limpar a terra, você tem que trazer para os dias de hoje, para os departamentos, você como líder, vai ter que ligar para os membros, olha, vamos participar do ensaio do coral, vamos participar da campanha de oração, manda convite, manda e-mail, manda direct, são diversas ações que nós como líderes, nós como membros do corpo de Cristo, precisamos ter para fortalecer uns aos outros. Mas devemos ter a certeza e a ciência de que não é o resultado do nosso trabalho que vai proporcionar, não são pelas nossas obras que o reino de Deus vai ser exaltado ou vai ser crescido. É sim pela frutificação, pelo crescimento que o Espírito Santo dá. Nós precisamos, assim como Paulo, ter essa evidência e essa consolidação e a certeza de que o Cristo está em nós. E por Ele estar em nós, nós exerceremos o nosso chamado. Nessa segunda parte da lição, nós vamos ver que Paulo regou a semente plantada, Apolo regou a semente plantada por Paulo. Então, nesse segundo tópico, nós vemos que Apolo era um homem cheio de sabedoria, Apolo sucede a Paulo em Corinto, e Apolo ajudou os cristãos de Corinto a se fortalecerem na fé. Apolo surge nessa carta como alguém de grande sabedoria, de grande oratória, de grande conhecimento das Escrituras. Apolo era judeu de origem judaica, porém de cultura grega. Ele era natural de Alexandria, e ali, nesse local, existiam acredita-se que existiam as 3 principais universidades ali da época. Pela sua oratória, Apolo começa a conquistar pessoas para o reino, no momento em que ele estava ali em Éfeso, e quando ele começa a conquistar as pessoas, inclusive judeus, para o cristianismo, existem 2 pessoas que foram muito importantes na vida de Apolo, que foi Priscila e Áquila. Eles percebem esse movimento e essa condição, esse fundamento que Apolo tinha, mas eles percebiam que faltava algo, eles percebiam que faltava o batismo do Espírito Santo. Eles sabiam que faltava a experiência de Cristo na vida deles. E aí Apolo, como fica muito claro que ele não era um concorrente de Paulo, ele se sujeita e acaba se tornando discípulo de Priscila e Áquila, e isso mostra que, mesmo com toda a sua influência, ele
mesmo com toda a sua influência, com toda a sua capacidade técnica de conhecimento das Escrituras, ele se sujeita e ele aprende, ele sim. E ele ajuda, então, a converter as pessoas ao cristianismo, logicamente, com o Espírito Santo, inclusive judeus, como já mencionei. Só que ele percebe que, em virtude da grandeza do seu conhecimento, chega um momento que ele chega a ser idolatrado. E aí ele escapa, ele foge desse cenário que não é bom e que vamos trazer para os dias de hoje, muitas vezes referências, muitas vezes pessoas referentes dentro da igreja, seja na área do ensino, seja na área da pregação, do louvor ou qualquer outro ministério, acabam confundindo o fruto que o Espírito Santo faz em relação ao trabalho com a consequência da sua obra, do ministério que a pessoa está exercendo. E por confundir muitas pessoas, e conhecemos histórias de diversas pessoas, que não vem ao caso aqui comentar, de pessoas que estavam, vamos entender assim, no ápice do seu ministério, mas que por algum motivo acabaram vacilando, acabaram se fragilizando e acabaram cedendo ao pecado. Nós sabemos que a santidade ela é conquistada diariamente, nós aqui em terra jamais vamos alcançar a plenitude dela, só alcançaremos a plenitude nos céus. Por isso, diariamente devemos conquistar a santidade. Aquele que está em pé, cuide para que não caia. Então, Apolo sabia dessa essência de que não era ele quem estava fazendo frutificar. E isso fica tão claro que nós percebemos nas Escrituras de que Apolo e Paulo, eles não eram concorrentes. Eles eram servos, eles eram cristãos, eles eram pessoas que contribuíam para o reino de Deus. Como disse, Paulo ele não via como o seu opositor, mas Paulo via Apolo como um ajudador. No terceiro tópico da lição, a obra de Deus envolve muitos cooperadores. Então, a obra de Deus é feita por cooperadores. Os cooperadores plantam e regam, mas somente Deus dá o crescimento. E os cooperadores precisam ter disposição para servir. Paulo ele afirma que a obra de Deus é feita por cooperadores, de pessoas dispostas a serem úteis para o reino de Deus. Talvez na congregação onde você frequente ou na igreja em que você está, você pode perceber que muitas vezes uma pessoa, e aquela pessoa que trabalha, que se esforça, acaba fazendo muitas coisas. Os desafios são grandes para o reino de Deus, mas nós temos que ter a certeza que é o Senhor quem está conosco. Os desafios virão, as dissensões entre os irmãos podem acontecer, como já acontecia muitos anos atrás. Mas temos que ter a certeza que é o Senhor quem dá o crescimento, é o Senhor quem faz prosperar o nosso trabalho. Nós temos que ter a certeza do nosso chamado, temos que persistir na oração, temos que persistir na comunhão entre os irmãos, e não como muitas vezes estava acontecendo na igreja de Corinto. As diferenças entre as pessoas, elas podem existir, mas o Senhor é o mesmo. A premissa de vida é a mesma. Paulo disse em outra oportunidade, sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. E seja você um líder de pessoas dentro da igreja, de irmãos dentro da igreja, seja você um líder no trabalho, seja você um líder na sua casa, ou seja você mesmo um líder de si. Deve entender e deve ter o conhecimento que devemos nos prostrar diante do Senhor. Devemos buscar esse reconhecimento no Senhor. Existe uma armadilha, existe uma linha muito tênue entre o êxito no ministério e você buscar a glória para si. A partir do momento que você começa a se perder, você começa a se perder nesse auto-reconhecimento. Você começa a ofuscar a obra que Deus tem para você. Você começa a ofuscar o chamado do Senhor. Você começa a ofuscar o que Deus está querendo fazer através da sua vida. Todas as vezes que temos a presença de Deus na nossa vida, o trabalho é bem sucedido. Mas quando nos fragilizamos na fé e achamos que ainda assim o Senhor está conosco, existe um grande risco de não falarmos aquilo que o Senhor quer, mas sim de falarmos aquilo que nós queremos. Esse era o desafio que Paulo tinha quando ele plantava as igrejas. Nós temos um exemplo disso nas Sagradas Escrituras, em Moisés, quando Moisés estava no cume do monte, ele tem ali, fica o seu período com o Senhor no cume do monte. Quando ele desce, o seu rosto está envolto, está brilhando. Tiveram que envolver o seu rosto com um pano para que as pessoas tivessem condições de conversar com ele, porque a glória era tão grande na vida dele. E somente assim as pessoas saberiam o que Deus queria para elas e que Moisés era o homem de Deus. Mas chega uma oportunidade em que Moisés não estava na presença de Deus e
numa expectativa de que ele fosse garantir o bom comportamento das pessoas, dos israelitas, ele envolve o seu rosto num pano e a resposta não é a mesma. O efeito não é o mesmo. Aos olhos humanos, nós temos condições de enganar, aos olhos humanos, nós temos condições de parecer ser alguém que muitas vezes nós não somos. O desafio é esse do ministério, o desafio é esse que Paulo enfrenta, em que muitas vezes ele teve que defender o seu ministério, e aqui ele está lidando com mais uma dessa situação. Pela imaturidade dos cristãos que ali estavam, pela imaturidade da igreja, que ela estava crescendo, que ela estava florescendo, falsos mestres entram, e pela falta de consolidação na fé, eles acabam cedendo a esses falsos ensinos, e começam a criar panelinhas dentro da igreja. Olha, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo. E aí Paulo é necessário enviar uma carta para exortar essas pessoas e mostrar para elas que o reino de Deus é muito maior do que isso. Ele fica feliz quando ele recebe, mas ao mesmo tempo ele percebe que ainda assim havia essa necessidade de trabalhar isso. E talvez você, nós precisamos ter esse conhecimento e esse consentimento de que é o Senhor o dono da obra e não nós. O Espírito Santo me faz falar aqui agora, em plena aula de escola dominical, que nós precisamos ter a ciência que nós devemos mirar no Senhor Jesus e não nos homens. Porque muitas vezes podemos nos decepcionar com os homens, mas com o Senhor jamais iremos nos decepcionar. Quando buscamos ao Senhor, quando buscamos a glória dEle, o Senhor é engrandecido e Ele é louvado. Ambos, Paulo e Apolo, apontavam as suas mensagens para a cruz de Cristo. Paulo chama a atenção dos líderes que ali estavam, no meio dessa dissensão, no meio dessas discussões de quem era de Apolo, de quem era de Paulo, e ele se posiciona em relação a esses líderes, mas não somente aos líderes, porque se os líderes não soubessem se posicionar de forma correta e imparcial, sabendo que é Deus o dono da obra, eles poderiam sim muito influenciar os seus liderados. A metáfora que Paulo estava utilizando era, por mais que fosse um trabalho bem realizado, o crescimento viria somente de Deus, como nós já mencionamos aqui. Somente Deus deveria receber a honra e a glória disso. Paulo havia plantado, Apolo havia regado, mas o crescimento viria somente de Deus. Paulo não teria condições de suportar a igreja, de dar suporte para a igreja, no momento em que o Império Romano estava perseguindo a igreja. Paulo ele não teria condições, e nem muito menos Apolo, por mais que as suas pregações fossem boas, a sua oratória fosse boa, o seu conhecimento fosse bom. Quando esses cristãos entrassem em suas casas e fechassem as suas portas, ali seriam somente eles e Deus. Paulo e Apolo não conseguiriam estar com eles de segunda a sexta, todos os dias, de segunda a domingo, para poder orientar, olha, cuidado com isso, cuidado com aquilo. Quem é que faz isso na nossa vida? Quem é que está conosco de segunda a domingo, manhã, tarde, noite, dormindo, acordado, comendo, descansando, trabalhando? Quem é que está conosco? É o Espírito Santo do Senhor. É Ele quem dá o crescimento. É Ele quem vai fazer você lembrar da mensagem bonita. É Ele quem vai fazer você lembrar do hino bonito que foi cantado. É Ele quem vai fazer você lembrar da palavra que você ouviu na igreja. É Ele quem vai fazer você lembrar das Sagradas Escrituras. É o Espírito Santo quem dá o crescimento. Não sou eu, não é você, não são os homens, é o Senhor, porque a obra é dEle. É Ele quem cuida, é Ele quem faz. Paulo ele até poderia mandar essas cartas, como ele o fez em diversas vezes. E ao enviar, por exemplo, essa carta por Tito, feita a leitura, Paulo estava à distância. Paulo, por mais eficaz que ele fosse na sua escrita ali para mandar essas mensagens dessas igrejas, o quebrantamento no coração das pessoas e o reconhecimento que eles precisavam mudar, que eles precisavam se sujeitar à vontade que o apóstolo Paulo estava comentando, se sujeitar agora às verdades, aos princípios do reino, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo quem faz a obra na minha vida, é o Espírito Santo quem faz a obra na sua vida, na nossa vida, dentro da igreja, em casa, no trabalho. É o Espírito Santo quem nos ajuda, quem nos conforta, quem nos consola, que nos faz lembrar em momentos difíceis da palavra. Tenha isso em mente. Não é a quantidade de orações que eu e você nós estamos fazendo
que vai fazer com que o Senhor fale conosco. Não é a quantidade de jejum que estamos fazendo que vamos convencer a Deus, não é pela sua graça, é pela sua misericórdia, é por meio de Jesus Cristo. É pelo sacrifício da cruz. Você pode muito bem, numa semana, fazer um jejum, uma semana inteira, na expectativa de que ao final deste propósito Deus fale com você. Mas se esse não for o momento do Senhor falar com você, de nada vai adiantar. Como pode ter dias em que você naquela semana não teve força nenhuma para orar, não teve força nenhuma para jejuar, mas naquele dia o Senhor decide falar com você. O que nós temos que fazer é plantar a semente. Temos que regar a semente, como Paulo plantou e como Apolo regou. O crescimento vem de Deus. O crescimento virá unicamente e somente de Deus. Paulo está dizendo para a igreja dos Romanos, capítulo 11, versículo 36, ele diz assim, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja dada a glória para sempre. Amém. Para servir no ministério, independente da função que você tenha, deve ter em mente que tudo é para ele, tudo é por ele, todas as coisas acontecem por meio dele. E que o nosso compromisso com o Senhor seja unicamente em servir a ele, para que o Senhor seja glorificado. A conclusão desta lição, na lição de hoje, então, nós estudamos sobre uma forma didática que o apóstolo usou na metáfora da plantação, demonstrando que todos somos cooperadores da obra de Deus. Podemos ter habilidades de arar, plantar, regar, podar, entre outras atividades na lavoura de Deus, mas somente é Ele quem dá o crescimento necessário. Por isso, o Todo-Poderoso deve ser louvado e adorado em todas as esferas da nossa vida. E jamais o homem deve ser glorificado, e sim o Senhor. Que nesses breves minutos que tivemos aqui, o Espírito Santo possa ter falado com você, e que esta sementinha da aula, que esta semente da aula de hoje, ela possa gerar bons frutos, vindo pelo Espírito Santo. Que Deus te abençoe e até a próxima aula.